Jeremias no capítulo 50. Livro do profeta Jeremias, capítulo 50. O texto é do versículo 2 até o versículo 5. Mas para a gente poder remir o tempo, vamos ler apenas o versículo 2. Depois, no final, se o Senhor permitir, a gente tenta chegar no versículo 5. Amém? Livro do profeta Jeremias, capítulo 50. Eu quero ler apenas o versículo 2 com os irmãos nessa manhã. Amém? Amém. Quem achou, diz amém. Amém. Quem não achou, diga, me espera, pastor. Que bom, eu acho que todos acharam, né? Vamos lá, queridos irmãos. Assim diz a santa palavra do Senhor. Anunciai entre as nações e fazei ouvir e arvorai um estandarte e fazei ouvir, aleluia, e não encubrais, dizei, tomada é a Babilônia, confundido, aleluia, confundido está Bel, meu Deus, atropelado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos e caídos, aleluia, e caídos estão os seus deuses. Só até aí, queridos. Pai Santo, fala conosco nessa manhã, Senhor. Fala conosco. Como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Fala conosco. Fica conosco, Senhor. Tua presença é real nesse lugar, Senhor, que possamos sair daqui transformados, ó Pai, abastecidos. Transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Que eu diminua, Senhor, que o pregador diminua nessa manhã. E que Tu cresças, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Deus está aqui. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, Tu estás nesse lugar, Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, o livro do profeta Jeremias é um livro que me chama muito a atenção. Confesso que eu sou muito suspeito para falar sobre todo o enredo do livro, sobre todo o panorama em que se encontra o livro do profeta Jeremias. Sou muito suspeito em falar porque se tem um homem na Bíblia que eu admiro, se tem um homem na Bíblia que eu declaro, né, coisas proféticas sobre ele, é um homem chamado Daniel. Quando a Roberta estava grávida da minha filha Sara, até a Ultra, né,
até os 2, 3 meses, eu colocava a mão na barriga dela e já conversava com a Sara, querendo ter um Daniel. Então eu chamava minha filha de Daniel. 2 meses, eu não sabia o que estava lá, né? Então eu chamava ela de Daniel, né? E aí 3 meses depois, a médica lá na Ultra, a médica falou, e aí pai, já tem um nome? Eu falei, tenho, Daniel. Aí a médica falou assim, eu acho melhor o pai ver um nome de menina. Aí naquele momento eu falei, Senhor, eu tô pedindo um menino, já tem até um nome. E a gente coloca aqueles argumentos, Senhor, eu sou dizimista. Como se Deus, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Senhor, eu sou teu servo, sou fiel na tua casa. Tô pedindo um menino, o Senhor me manda uma menina. Né? E hoje, irmãos, veem essa preciosidade que nós temos, né? Porque Deus ele faz além daquilo que nós pedimos e pensamos, não é verdade? Então, se tem um homem da Bíblia que eu amo, esse homem é Daniel. Aprendo muito com ele, né? Me debruço cada vez mais em entender as revelações que Deus deu para Daniel, a sabedoria que ele teve, né? Tudo aquilo que Deus fez através da vida dele. Mas, quando a gente fala do cativeiro babilônico, Daniel não é o único protagonista. Quando a gente fala do cativeiro babilônico, a gente precisa entender uma tríade que Deus estabelece no cativeiro. Deus coloca Daniel lá no palácio, ok? Deus deixa Jeremias em Judá e Deus coloca Ezequiel no meio dos cativos. Então a gente tem 3 grandes homens, né? No início, durante, né? E depois o pós a gente vai ter outros homens que Deus vai levantar, mas quando a gente fala de cativeiro babilônico na Bíblia, a gente tem essa tríade. Daniel no palácio, Jeremias em Judá e Ezequiel no meio do povo. Esses homens foram tremendamente usados por Deus durante o regime do cativeiro babilônico, que todos os irmãos sabem, durou 70 anos. Embora existissem muitas profecias errôneas a respeito do cativeiro babilônico, né? Muitos profetas como Acabe, como Zedequias, não confundiram Acabe rei do Reino do Norte, não é um profeta Acabe, e também não confundir Zedequias como rei do Reino do Sul Judá, não, era um profeta que chamava Zedequias. E outros profetas, que a gente vai ver o detalhe lá no livro de Jeremias também, no capítulo 29, né? Profetas que se levantaram dizendo, Deus está levando a gente para o cativeiro, mas vai ser rápido, daqui a pouquinho a gente vai voltar para a nossa terra, a gente vai voltar a cultuar o nosso Senhor, o nosso Deus. E aí Deus, lá de Judá, com Jeremias lá em Judá, Deus inspira Jeremias para escrever uma carta para os cativos lá na Babilônia. E o teor da carta é, não vos engane os profetas que estão no meio de vós, profetizando que o cativeiro vai ser de curta duração, não vos engane, não os enviei. Não os enviei, diz o Senhor. Aí Deus, por intermédio de Jeremias, né, dá uma palavra para o povo, fala assim, construam casas na Babilônia. Frutifiquem-se lá. Entregue suas filhas a maridos, dê os seus filhos a mulheres, casem-se. Multipliquem, porque não vai ser rápido, não. E essa é uma palavra que a gente não gosta de ouvir. Um tempo de cativeiro, um tempo de repreensão de Deus, um tempo de indecisões. Se tem uma coisa que a gente quer ouvir vai ser rápido. Deus vai te tirar desse momento rápido. A gente não quer ouvir que vai ser demorado. A gente não quer ouvir isso. Então Jeremias, durante os seus 40 anos de ministério, foi ridicularizado, foi rechaçado. Se tem um homem na Bíblia que sofreu dentro do seu ministério, esse homem foi Jeremias. Jeremias ele começou a exercer a sua atividade profética por volta do ano 626 antes de Cristo, né? A gente chega nessa média, né, essa média cronológica, né, com base na referência que o próprio livro nos traz, né? Jeremias no capítulo 1, no versículo 1 em diante, você vai ver que no 13º ano do reinado de Josias, Jeremias começou a reinar.
Bom, se Josias começou a reinar lá por volta do ano 640, aproximadamente, 13 anos depois, né, nós estamos no ano 626 antes de Cristo. Então Jeremias ele começa a sua atividade profética ali. O tempo é que a Assíria, eles estão perdendo o território, eles estão perdendo o domínio, né, a proeminência ali no cenário mundial, né, e quando eu falo cenário mundial, ali eu me refiro à Mesopotâmia antiga. Então a Assíria está perdendo território, e a gente vai ver agora a Babilônia. A gente vai ver quem, pastor? A Babilônia, que parecia que estava escondida, irmãos. Parecia que estava morta. A primeira vez que a gente vê a palavra Babilônia na Bíblia, ou Babel, né, lembrar que elas vêm da mesma, do mesmo etmos da palavra, né, a palavra Babel significa confundir, e a palavra Babilônia significa confusão. A primeira vez que a gente vê na Bíblia a palavra Babel é lá no livro do Gênesis, no capítulo 10. Né, os irmãos conhecem o texto. A gente vai ver 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. A gente vai ver um filho de Noé, o do meio, chamado Cã, dando à luz a alguns filhos. Um desses filhos é chamado Cuxi, que também vai dar à luz a alguns filhos. E um dos filhos de Cuxi, a gente vai ver um homem na Bíblia chamado Nimrod. O texto bíblico vai dizer que Nimrod era um poderoso caçador diante do Senhor. E a palavra hebraica diante ali, ela não traz uma conotação de alguém que está indo à frente. E quando a gente fala diante no português, né, alguém que está diante de você, alguém que está à tua frente. A conotação da palavra ali, do verbo diante no hebraico, é alguém que está se opondo a Deus. Então, Nimrod, filho de Cuxi, que por sua vez é filho de Cã, ok? Ele é alguém que está se opondo a Deus. E o texto bíblico vai dizer, lá em Gênesis capítulo 10, que o princípio do seu reino foi Babel. A primeira cidade que ele edifica é Babel. Mais à frente ele vai dizer que esse mesmo homem vai edificar uma cidade chamada Nínive. Nínive é a capital do reino da Síria. Então, um dos 2 principais inimigos de Israel é de fundação de um homem chamado Nimrod. Então a gente vai ver, querido, todos os desdobramentos dessa recém-inaugurada chamada Babilônia. Nimrod morre, os seus descendentes vão dando continuidade, né, à cidade. A gente vai ver lá em Gênesis no capítulo 10 e 11 também, né, a construção ou uma tentativa, né, de construção de uma torre. Amém ou não amém? Né, a chamada Torre de Babel. Né, o texto vai dizer que os homens eles queriam fazer uma torre para que essa torre tocasse o céu. O texto bíblico vai dizer que eles tinham uma única língua naquela época e o texto vai dizer que eles iriam conseguir. Jesus vai dizer, olha, eles vão conseguir. Desçamos e confundamos ali a sua língua. Né? Então o texto vai dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, a trindade, a palavra lá está no plural. Deus não diz descerei, Deus diz desçamos, né, e confunde a língua ali para que aquele plano não fosse adiante. Porque a intenção era má. Amém, querido? Não era só construir uma torre, era que essa torre tentasse tocar o divino. Tem uma arte lá no Vaticano, acho que os irmãos já ouviram, né? Lá na Capela Sistina. Alguém já viu aquela arte? Né? É a tentativa do homem tocar em Deus, né? É mais ou menos aquela arte lá atrás. Né? Lá atrás em Gênesis capítulo 10. Né? Só que você não toca em Deus com subterfúgios humanos. Você não toca em Deus por méritos humanos. Não, aleluia, não somos nós que escolhemos Deus. Aleluia. Não somos nós que escolhemos Deus. O texto vai dizer de João capítulo 14, eu vos escolhi a vós. Não foste vós que escolheste a mim, eu vos escolhi a vós e vos nomeeis, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça.
Então não somos nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe, irmãos. O pecado tirou toda a nossa capacidade de escolha. Isso aí já é um debate antigo, mas isso aqui é um tema para um outro dia. Né? Já dizia aquele sábio Pelágio lá atrás, que foi combatido por Agostinho. Já dizia mais à frente, né, alguns outros irmãos lá atrás, como Calvino, debatendo, né, com Armínio. Né? Não, e aí, o homem escolhe ou é Deus que escolhe? Irmãos, eu acho que tem um pouquinho dos dois, ok? Mas se a gente for ver, a matéria principal é Deus que nos escolhe. Estávamos indo, irmãos, caminhando para o abismo. Se Jesus não viesse até nós. Fala a verdade, irmão. Você, lá no lamaçal do pecado, será que nós teríamos condições físicas e plenas e mentais para escolhermos Deus? Se Ele não viesse ao nosso encontro. Aleluia! Se Ele não tirasse dos nossos olhos as vendas, estaríamos até agora lá no mundo, irmãos. Mas graças a Deus. Aleluia! Aleluia! Graças a Deus que Ele veio ao nosso encontro. Você pode dar glória a Deus por isso nessa manhã? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus que Ele nos elegeu. Glória a Deus que Ele veio ao nosso encontro. O texto lá de João capítulo 1, Jesus veio, Ele tabernaculou conosco. Aleluia. Então, a intenção da Torre de Babel era por méritos humanos tocar o divino. Aí Deus, não é isso que eu quero. Deus vai e desce, confunde a língua e ali a construção fica inacabada. Mas a gente vai ver dentro de todo o contexto bíblico, né, a palavra Babel dentro de uma tônica de confusão, de adulteração de pensamento, adulteração de ideias. E aí parece que a Babel fica morta. Porque a gente não vai ver mais a palavra Babel aparecendo, pelo menos ali no Pentateuco, né, nos primeiros livros da Bíblia, parece que vai ficar morta. A gente vai ver em contextos históricos, né, em livros históricos, por volta do ano 1800 a.C., né, um grande governante da Babilônia chamado Hammurabi, acho que você já deve ter ouvido falar, né? Hammurabi estabeleceu os códigos de Hammurabi, né, códigos de leis civis, há 1800 anos atrás, antes de Cristo, né? Então a gente vai ver ali uma Babilônia que parece que está morta, parece que desapareceu do mapa. E a gente vai ver outros povos, egípcios, né, filisteus e tantos outros povos. E aí quando a gente chega no livro de 2 Reis, no capítulo 20, dentro do reinado do rei Ezequias, o texto vai dizer que Ezequias teve uma doença, como os irmãos sabem, Deus vai até ele, visita por meio do profeta Isaías, fala que ele vai morrer, ele vai se humilha diante do Senhor, Deus acrescenta para ele mais 15 anos, né? E nesse momento de doença de Ezequias, aparece um emissário babilônico chamado Merodach-Baladã. Ele chega até o Reino do Sul com um presente. Repita comigo, um presente. E presente a gente sabe que abre caminhos, né, querido? Abre caminhos. Chega com presente. Até uma pessoa que não gosta de você com presente já te tira um sorriso, né? Quem não gosta de receber presente? Não é verdade? O rei Merodach-Baladã chega diante de Ezequias com um presente. É sagaz. Ele chega com toda a sagacidade, né? Com toda a perspicácia, né? De alguém que está querendo confundir, mudar ideias. Ele chega lá, o texto vai dizer que Ezequias abre a sua casa, abre todo o seu tesouro, todo o seu palácio, para um emissário da Babilônia entrar dentro do reino de Judá, ver todos os tesouros de Ezequias, e eles saem colhendo essas informações. Isaías, quando vê aquela comitiva saindo, Isaías fala, meu rei, de onde vieram esses homens? Aí Ezequias, ingênuo, fala assim, então, profeta, eles vieram de um país muito remoto. Se você vê lá no texto bíblico, 2 Reis, capítulo 20, o texto vai dizer, Ezequias está dizendo assim para o profeta Isaías, eles vieram de um país muito remoto, quer dizer, Babilônia não está nas capas da revista. Não está no holofote. Vieram de um país muito remoto, vieram de Babilônia, quer dizer, um país ultrapassado já. Aí Isaías, é? E o que eles viram na tua casa?
O que eles viram na minha casa? Não, eu mostrei tudo para eles. Aí Isaías, o senhor fez o quê, meu rei? Não, eu mostrei tudo. Aí a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor na boca de Isaías. Aí Deus fala assim através de Isaías, vão vir dias em que tudo que você juntou e tudo que juntaram os seus pais vão ser levados cativos para a Babilônia. E até os seus filhos que você gerou, eles vão ser eunucos no palácio do rei da Babilônia. Uau! Uma profecia feita, sabe, muito tempo antes de Jeremias nascer. Uma profecia feita lá por volta do ano 680, 40 anos no mínimo antes do nascimento de Jeremias. É uma profecia. Quer dizer, o texto vai dizer que Babilônia ali não era o país que estava dentro de uma crescente mundial. Não, era um país remoto, mencionado por Ezequias. E o texto vai dizer que futuramente, 40 anos depois, a gente vai ver Jeremias sendo levantado por Deus dentro desse cenário. A Babilônia ainda não tinha tomado Judá, mas ela estava crescendo e crescendo. No ano 612, alguns anos à frente, a gente vai ver a queda do reino do norte, né? A queda da Assíria, que estava dominando o reino do norte. A queda da capital da Síria, Nínive, foi tomada pelos medos e pelos persas, né? Isso no ano 612 aproximadamente. E a gente vai ver agora a Babilônia crescendo, dominando, né? Junto, né, com essa coalizão que fizeram com os medos. O texto bíblico vai dizer que agora Jeremias é o homem que está ali, profetizando e dizendo, gente, a Babilônia vai vir, eles vão nos levar cativos para lá, mas que possamos entender esse tempo como tratamento de Deus. O tempo todo Jeremias pregou passividade. Gente, é um tempo de repreensão. Vamos nos submeter a esse tempo. Porque o reino do sul, Judá, ao verem o povo do reino do norte sendo levado para o cativeiro assírio, ao invés deles aprenderem com... Meu Deus! Ao invés deles aprenderem com os erros do reino do norte, o texto vai dizer que eles fizeram pior, queridos. 100 anos antes do povo de Judá, reino do sul, ser levado para a Babilônia, 100 anos antes, o reino do norte foi levado para a Síria, cativo. Então, se eu fosse um rei do reino do sul, gente, calma aí, onde eles erraram? Para a gente não errar. Onde eles erraram para a gente não ser reincidente no erro. O texto vai dizer que os reis do reino do sul fizeram pior. Irmãos, a gente vai ver o rei do reino do sul, chamado Acais, pai de Ezequias. Acais matava crianças, irmãos. Sacrifício de criança era feito lá na terra de Moabe. Os moabitas, existia um deus moabita chamado Moloque, que adorava, a adoração a Moloque era sacrifício de crianças. O texto vai dizer que Acais, rei do reino do sul, matava crianças. Depois Ezequias vem, né? Alguém temente a Deus. Depois de Ezequias vai vir um homem cruel. Cruel não, crudelíssimo, chamado Manassés. Manassés, o texto vai dizer que ele derramou muitíssimo sangue inocente. Se Acais, o avô dele, matava crianças, Manassés duplicou, triplicou o assassinato de crianças, irmãos. Um rei terrível no reino do sul, Judá. Então, quer dizer, ao invés deles olharem para o reino do norte e não copiarem os erros, eles fizeram pior, queridos. E aí, qual foi a consequência? Cativeiro babilônico. Vou corrigir esse povo para que eles se voltem para mim. Aleluia. Toda correção de Deus é para nos alinhar novamente com os planos dele. Toda correção é alinhamento. Porque, aleluia, Deus como um pai corrige os seus filhos. Tem um texto lá de Hebreus, capítulo 12, né? Que filho há em que o pai não corrija? Deus corrige aquele que ama. Então Jeremias é alguém que está ali começando a profetizar. Gente, ó, a Babilônia vai vir, nós erramos, nós falhamos, não aprendemos com os erros do reino do norte, cometemos erros piores, e agora vamos ser levados para a Babilônia. Ninguém queria ouvir isso. Então Jeremias foi ridicularizado,
rechaçado, né? Jogado várias vezes no calabouço, jogado várias vezes em prisões. Se teve um homem que sofreu na Bíblia, esse homem foi Jeremias. Ele sofreu tanto que Deus inspira. Eu acho lindo isso, pastor. Tem um livro na Bíblia canonizado, quer dizer, passa pela regra do cânon, né? Quer dizer, inspirado pelo Espírito Santo. Tem um livro da Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. Olha aí, irmão. Talvez dentro da nossa ótica humana hoje, era um livro que não precisa ter lamentações, queixas, reclamações de um profeta. Não, Deus falou assim, deixa esse livro aí, para mostrar que um profeta também é ser humano. Eita! Para mostrar que um profeta também passa por momentos de crises. Para mostrar que profeta, para mostrar que homem e mulher de Deus também passa por momentos de indagações. Ó. Jeremias escreve vários, capítulos das Lamentações. Tem um texto de Lamentações, capítulo 3, clássico esse. Ele vai dizer, Senhor, eu sou um homem que viu a ira do teu furor. Ele fala assim, Senhor, o Senhor me fez andar em trevas e não na luz. Bíblia. Lamentações, capítulo 3, ele está lá reclamando porque ele está vivendo um tempo que ele não está entendendo. Senhor, o Senhor me chamou para pregar passividade, o Senhor me chamou para pregar para esse povo se prepararem para o cativeiro babilônico, porque era um tempo de reeducação, um tempo de orientação de Deus, mas não tem ninguém me ouvindo, pelo contrário, eu estou apanhando, porque estavam batendo em Jeremias, ele estava sendo jogado em vários calabouços. Senhor, a conta não está fechando. Não estou entendendo. E aí ele está lá se reclamando com Deus. E aí chega Lamentações capítulo 3, versículo 19 e 20 aproximadamente. Aí ele chega um momento que ele fala assim, não, calma aí, eu preciso abstrair isso. Aí ele diz, eu quero trazer à memória. Eita, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Aí ele diz, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Aleluia! A cada manhã elas são renovadas. Então, sabe, querido, num tempo de indecisão, num tempo onde faltarem respostas, você pode optar em ficar se lamentando, em ficar reclamando, ou fazer um exercício na tua mente. Vem cá, o que Deus já fez na minha vida até aqui? Aleluia! O que ele já fez na minha vida até aqui? O Deus que começou a boa obra, irmão. Aquele que começou a boa obra, ele vai até o final e ele vai aperfeiçoando cada dia na tua vida a obra que ele começou, irmãos. E às vezes as tribulações, os momentos difíceis, sabe, tentam tirar da nossa memória isso, um Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Ele reclamando, Senhor, o Senhor me fez andar em trevas. Tem um texto, queridos, meu Deus, Jeremias, vamos lá, Jeremias capítulo 20, essa aqui é linda demais. Segura aí Jeremias 50, amém ou não amém? Amém. Jeremias capítulo 20, olha isso aqui, irmão. Olha isso aqui. Eu falei nesses dias, eu falei, Senhor, que palavra. Jeremias capítulo 20, segura capítulo 50 aí, tá? Jeremias capítulo 20, versículo 7. Se segura na cadeira aí, irmão. Se segura aí. Olha o que o texto vai dizer. Jeremias, capítulo 20, verso 7. O texto vai dizer assim. Meu Deus. Iludiste-me, ó Senhor. E iludido fiquei. Mais forte fostes do que eu. E prevaleceste. Sirvo de o quê? Não, deixa eu parar aí. Tipo assim, ele está dizendo para o Senhor, o Senhor me enganou. Isso me enganou. Eu pensei que ia ser fácil. Eu pensei que eles iam receber a palavra, com mais passividade. Isso me enganou. Queridos, às vezes Deus não nos dá todas as pecinhas. Meu Deus. Está entendendo, pastor? Às vezes Deus não nos dá todas as pecinhas do quebra-cabeça em que estamos. A gente tenta conectar uma coisa com a outra e não está encaixando. Irmãos, às vezes, e na maioria dos casos, Deus não nos dá todas as pecinhas do quebra-cabeça para mostrar para a gente que Ele é Deus. Não é do nosso jeito, não é com a tua intelectualidade, não é com o seu conhecimento, não é com o teu network,
não é as pessoas que você conhece, não, isso aqui eu conheço, pode agregar, pode me tirar, não. Deus faz até a pessoa sair do Brasil, irmão. Deus faz a pessoa mudar de telefone, você não encontra mais. Pô, mas eu conheci um desembargador, eu conheci alguém, é Deus, vai tirar ele do teu contato. Para mostrar para você que ele é Deus. Aleluia. Jeremias, Senhor, o Senhor me enganou, o Senhor me iludiu. Palavra do profeta. O Senhor me enganou. Se eu soubesse que seria difícil assim, acho que eu não aceitaria a missão de ser profeta. Tem hora que Deus, irmãos, esconde as peças do quebra-cabeça pra gente ficar meio assim, sabe, pastor? Para quando chegar lá no final, tá vendo? Não foi você, não foi o teu contato, não foram as tuas forças, não foi o teu intelecto, foi o meu poder na tua vida. Aleluia, aleluia. E eu preciso chegar aqui, no capítulo 50 em que lemos. Preciso. Então a gente vai ver, queridos, todo o desenrolar do cativeiro babilônico. Repreensão de Deus, orientação, alinhamento de Deus para o seu povo que estava fora, completamente descontextualizado, completamente fora daquilo que Deus queria para eles. Aí a gente vai chegar agora no capítulo 50. Depois de muitas indagações, depois de muitos receios, depois de muitas, questões, equações que não fechavam na conta de Jeremias. Se eu estou tentando fechar essa equação aqui, não estou encontrando a fórmula. Jeremias, né? Ele escreve as lamentações. Não, pode escrever, pode se lamentar aí. Se lamenta, não tem problema não. E a gente vai chegar agora no capítulo 50. Capítulo 50 nós lemos o versículo 2. Amém ou não amém, queridos? Amém, né? O texto vai dizer, capítulo 50 no versículo 1. O texto vai dizer assim, palavra que falou. Palavra que o quê, queridos? Falou. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias, o profeta. Então quem está falando é o Senhor. Quem é o porta-voz? Jeremias. Quem fala é Deus e o vaso é Jeremias. A palavra do Senhor e o porta-voz é Jeremias. E a palavra é, verso 2, que foi o primeiro versículo que nós lemos, o texto bíblico diz assim, anunciai entre as nações. Anunciai entre as nações. Queridos, Deus é especialista nisso. Deus é especialista nessas coisas. Que coisas, pastor? Fazer o nome dele, aleluia, ser ouvido entre as nações. Deus é especialista nisso, querido. Nós vivemos o problema, vivemos a dificuldade no anonimato. Só você sabe as lágrimas que você derrama no teu quarto. Só você sabe as indagações, as indefinições que existem no teu subconsciente hoje. Só você sabe. Então, tem lutas que nós travamos sozinhas. Tem situações que a gente luta, a gente batalha sozinho. Somos nós e Deus. Mas na hora da vitória, Deus faz questão de tornar a vitória pública. Você está entendendo isso aqui, irmão? Aleluia. Você chora sozinho, você sofre sozinho nos bastidores, mas na hora da vitória, não vai ser só você, não. Na hora da vitória, todos vão ver. Aleluia. Todos vão ver quão grande é o teu Deus. Todos vão ver. Deixa eu dizer, anunciai entre as nações. Quer dizer, a vitória era para o povo judeu. A vitória era para aqueles homens e mulheres que foram levados, tirados da sua terra natal, levados para a Babilônia, ficaram na Babilônia 70. Irmão, 70 anos é muito tempo. Não são 70 dias, não são 70 meses, 70 anos. 70 anos é muito tempo. Ficaram lá, tiveram que ter uma reeducação alimentar, uma reeducação intelectual, tiveram que aprender outras línguas, o aramaico, tiveram que aprender outras línguas lá, tiveram que se adaptar numa nova terra, crescer, porque a palavra de Deus é, não vai ser rápido não, cresçam, multipliquem-se, construam casas, invistam, comprem terrenos, invistam, que vai demorar. Então tiveram que se readaptar ali.
O texto bíblico vai dizer que a vitória não é só para eles comemorarem. A vitória é para que todas as nações soubessem que Deus estava indo contra a Babilônia e automaticamente libertando aquele povo de lá. Aleluia! O texto vai dizer, anunciai entre as nações. Vocês sofreram sozinhos, vocês passaram por problemas sozinhos, mas na hora da vitória, todas as nações vão saber. Anunciai entre as nações, fazei ouvir, arvorai um estandarte, levantai um estandarte. Aleluia! E fazei ouvir de novo, ele é redundante, irmãos. O texto é uma redundância proposital. Anunciai, fazei ouvir, levantai o estandarte, fazei ouvir, quer dizer, Deus está interessado, irmãos, em mostrar, aleluia, para esses invejosos, né, pastor? Como a gente estava conversando no gabinete. Mostrar para as pessoas que estão contra você, mostrar para aqueles que não estão torcendo para o teu sucesso, porque infelizmente tem gente que torce contra nós. Deus vai fazer questão, na hora da exaltação, de todos eles saberem, aleluia, que foi Deus que te exaltou, que foi, aleluia, foi Deus que te levou para o cativeiro, mas é o mesmo Deus que te traz de lá. O texto diz que ele abre a ferida, mas ele mesmo fecha. Aleluia, Jesus. Fazei ouvir entre as nações, arvorai um estandarte, fazei ouvir, não encobrais. E dizei, tomada é Babilônia. Aquela grande nação que ditava as regras. Aquela grande nação que confundia. Você lembra, não lembra? Lembro. Quando Daniel chega na Babilônia, né, aquele garoto de Deus, ele chega na Babilônia e ele recebe existe uma tentativa, né, de dar para ele um novo RG. Uma nova identidade. O texto vai dizer que Daniel, na Babilônia, ele recebe o nome de Beltesazar. O nome Daniel, no hebraico, significa Deus é o meu juiz. Beltesazar significa Bel protege a sua vida. Qual o problema? Os seus amigos, Ananias, acho que você lembra também, né? Lembra, pastor? Ananias significa Deus é gracioso no hebraico. Ananias, na Babilônia, recebe um outro RG, chamado Ananias Sadraque. Amém ou não amém? Amém. Sadraque lá na Babilônia significava servo de Acu. Qual o problema? Acu era um deus lua na Babilônia. Outro amigo, Ananias, Misael. Misael é lindo. Misael significa quem é igual a Deus no hebraico. Misael recebe um outro nome na Babilônia, Sadraque, Mesaque. Mesaque significa a sombra do príncipe. E por último, Ananias, Misael, Azarias. Azarias significa Deus ajuda no hebraico. Ele recebe o nome de Abed-nego. Abed-nego é clássico, servo de nego. Então a Babilônia, que está trabalhando o tempo todo com adulteração de identidade, adulteração de propósito, o tempo todo ali. É uma ideia, né, de mudança, é uma ideia, é um sistema. É um sistema, sabe, de mudança. Mudança de ideias, mudança de ideologias, é um sistema de mudança. O texto vai dizer, tomada é Babilônia. Aquela que dominava agora vai ser dominada. Eita. Aquela que afligia agora vai ser afligida. E o texto vai dizer na continuação, confundido está quem? Acompanha aí comigo, querido. O que está escrito aí? Confundido está quem? Bel. Bel na Babilônia era um dos principais deuses que existia naquela cidade, naquela terra. Bel, o deus Bel, ele era adorado como um símbolo de um touro. Touro no Antigo Oriente significava força, vigor, fertilidade. E tem muita conexão com o deus Baal de Canaã também. É tudo diabo. É tudo diabo, irmão. Tudo diabo. Então Bel, ele era venerado por isso, ser o deus da força, o deus das tormentas, né? Muito parecido com Baal. Bel era esse cara, era o cara que iludia,
Era o cara que mudava a identidade. Você está aqui comigo, diz amém? Né? Vide, né, a tentativa de mudança de nome de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, Bel é o cara que está trabalhando o tempo todo com mudança. Mudança de pensamento, mudança de ideologias, né? Mudança de rota, o tempo todo isso. É um demônio que está trabalhando na confusão. Ele trabalha na mente. A potestade é aqui, na mente. Mudança de ideologias. Irmãos, se tem uma geração que está sendo atacada na mente, julgo ser a nossa geração, irmão. O Igor, que é professor, pode falar melhor do que eu. Tem uma professora de português aqui também? Pode falar melhor do que eu. E tantos outros professores. Eu não dou aula no sistema público, dou aula no seminário da igreja, mesmo no seminário da igreja, onde, na teoria, só tem crentes ali, eu vejo alguns alunos confusos. Irmão, calma aí. Vamos ler Bíblia. Pastor, mas na minha igreja não tem escola bíblica. Não tem escola bíblica na tua igreja? Querido, vamos rever conceitos. Vamos ler Bíblia, vamos estudar, vamos nos aplicar na palavra. Porque às vezes crentes, irmãos, é triste a gente ver crentes confusos. Ai, vou para a igreja por quê? Servir a Deus por quê? Jejum. Jejuar para quê? Jejuar para a gente se santificar. Jejuar porque eu preciso matar essa carne que é podre, que me afasta de Deus. Jejum está cada vez mais fora de moda isso, pastor. Ainda bem que essa moda não chegou aqui, não vai chegar. Mas jejum está cada vez mais... Não, você jejua? Não, mas jejum era coisa da minha avó. Não, a gente jejua também hoje. Quer dizer, é um sistema que está o tempo todo te tirar do centro da vontade de Deus. Né? Então, o Deus Bel, essa potestade Bel, trabalha na mente, confusão. E o texto, para a glória de Deus, o texto que a gente leu vai dizer, confundido está quem? Está Bel. Irmão, o nosso Deus é tão grandão. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus não é grande, não. É grandão. Ah, irmão, você lembra de Vingadores? Irmão. Vingadores 1, né? Vingadores capítulo 1. Vingadores 1, lá na torre lá do Tony Stark, quando o Hulk... Você lembra dessa cena, né? Profeta Hulk. Quando o Hulk chega lá, o Loki cheio de marra, né? Não sei, sou eu, não sei o que lá. O Hulk pega ele, um salavanco no Loki. Deus fraco que você é. Esse é o nosso Deus, irmão. Né? Não na mesma proporção do Hulk, mas muito maior. Nosso Deus é grandão. Quem é que confunde aí? Quem é que está confundindo? É o Deus Bel? Eu vou confundir quem confunde. Quem é que confunde? Qual é a potestade que está mudando ideologias, mudando mente? Quem é que confunde? É você, Bel. O texto vai dizer. Eu acabei de ler com você, queridos. Confundido está quem? Bel. Deus confunde os teus inimigos, irmãos. Deus, aleluia, Deus vai confundir. Pastor, esse novo tempo, esse novo ano do ministério Nova Jerusalém na Tijuca, vai ser um tempo que Deus vai confundir, pastor. Aleluia. Confundir inimigos. É Ele que está confundindo todo mundo? É Ele que está mudando ideologias? Eu vou confundir quem confunde. Deus é tão poderoso, Ele confunde a confusão. Isso é lindo, irmão. O nosso Deus é grandão, irmão. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Confundido está Bel. O cara que confunde, a potestade que confunde. Deixa ele comigo, vou confundir ele. E o texto não para por aí. O texto vai dizer, agora é mais lindo, irmão. Se você vibrou com a confusão, se você vibrou com Deus confundindo a confusão, agora se prepare para essa. O texto bíblico vai dizer, atropelado está quem? Merodach. Dentro do panteão babilônico, né? O panteão é o conjunto de deuses do lugar, né? O conjunto de ideologias do lugar. Dentro do panteão babilônico, além do Bel, existia o Merodach. O Merodach na Babilônia, ele era o principal deus lá. Adorado, venerado como a imagem de um dragão. E você já leu na Bíblia, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, o texto vai dizer que João, né, arrebatado em espírito, ele vê no céu,
né? E vi um grande dragão. Amém ou não amém, querido? Apocalipse 12, depois em casa leia lá. E vi um grande dragão, né? O texto vai dizer que da sua cauda arrastou a terça parte das estrelas. E estrelas lá no grego é ângelos, né? Arrastou a terça parte dos anjos do céu. Esse dragão aqui é o mesmo Satanás que a gente vai ver, irmão, lá atrás. Então o texto vai dizer, atropelado está Merodach. Merodach era o principal deus da Babilônia. Dentro do panteão babilônico, ele era adorado com a imagem de um dragão e existia uma enorme torre. Você lembra da Torre de Babel? Que ficou inacabada lá atrás em Gênesis 10? Na Babilônia, no tempo de Nabucodonosor, eles fizeram uma grande torre chamada Zigurate. Uma grande torre. Você lembra dos antigos incas? Lembra? Aquelas pirâmides dos incas, aquelas torres? Tudo vindo daqui, irmão. Na Babilônia Antiga, erigiram uma grande torre chamada Zigurate ao deus Merodach, quer dizer, era o maioral na Babilônia. Tinha o demônio Bel, tinha a deusa Istar, né? dentro do panteão babilônico, a deusa Istar, ela tinha vários leões, né? Hoje, se você pesquisar na internet, existe um museu lá em Berlim, na Alemanha, que tem uma reconstrução, né, da porta de Istar com 120 leões, se não me falha a memória. Então, eram deuses, eram demônios adorados na Babilônia. Mas o principal era Merodach. O principal era Merodach. O texto bíblico vai dizer que como fica Merodach depois da profecia? Fica como, irmão? Atropelado. É meio que Deus chegando na Babilônia, vem cá, quem é o grandão? Quem é o grandão aqui? Quem é o maioral aqui? Deus chegando na Babilônia. Quem é o maioral? A ele que é o maioral, o texto vai dizer atropelado. Se ele é grande para vocês, eu sou muito maior. Aleluia. Você está entendendo isso aqui, irmão? Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Aleluia. Que dificuldade está mostrando para você? Onde é que está o teu Deus? Olha aí, irmão. Que dificuldade, que maioral está dizendo hoje? Cadê o teu Deus? Você não é crente? Você não serve a Deus? Cadê? Onde está o teu Deus agora? E agora, cadê o teu Deus com esse diagnóstico? Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus agora com esse problema financeiro? Cadê o teu Deus? Você não fala que é dizimista? Você não fala que é ofertante lá? Cadê o teu Deus? O tempo todo, né? O maioral querendo se apresentar. É o Merodach, eu sou o grandão. O texto vai dizer, atropelado está Merodach. Aleluia! Ele é grandão aí? Ele é grandão aí? Esse problema é um problema grandão? Espera esse problema grandão ver o tamanho do teu Deus, irmão. Pastor, espera. Esse é o problema no momento. Espera ver o tamanho do teu Deus. O texto vai dizer que o grandão na Babilônia, o Merodach na Babilônia, aquele que tinha uma grande zigurate erigida para ele, o grandão foi atropelado. Sabe por que ele foi atropelado? Porque tem alguém maior do que ele. Aleluia! Tem um Deus no céu que é maior do que ele. E o texto vai dizer, atropelado. Meu Deus do céu. Atropelado está Merodach. Confundidos estão os seus ídolos. Meu Jesus. E caídos estão os seus deuses. Deuses com D maiúsculo ou com D minúsculo? Normal. É tudo demônio, irmão. Confundidos estão os seus deuses, aleluia, porque subiu contra ela. Verso 3. Uma nação do norte que fará da sua terra, meu Deus, uma solidão. Meu Deus, a cidade de Babilônia era uma cidade muito populosa na época, queridos. Deus vai dizer, subiu contra ela uma nação do norte que fará da sua terra uma solidão e não haverá quem habite nela, desde os homens até os animais. Fugiram e se foram. Verso 4, naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, aleluia, naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, aleluia,
eles e os filhos de Judá juntamente. Aleluia! Naqueles dias, naquele tempo, os filhos de Israel virão e eles juntamente andando e chorando. Você lembra o texto que foi lido aqui na hora da oferta? Lembra, não lembra? Lembro. Aleluia. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Aleluia. Andando e chorando. Aleluia. Voltará sem dúvida com alegria, trazendo. Aleluia, Jesus. Trazendo consigo seus molhos. Salmo 126, aqui uma outra tradução, né? Uma outra versão do Salmo 126. Aquele, né? Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, e eles e os filhos de Judá, juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Meu Deus, versículo 5. Pelo caminho de Sião. Aleluia. Aqueles que estavam perdidos na Babilônia. Aqueles que estavam totalmente fora do cenário daquilo que Deus já havia proposto para eles, que era adoração a Deus em Judá. Erraram, foram levados para lá. Aqueles que estavam lá na Babilônia cativos, sabe, a quilômetros longe de casa. O texto vai dizer, pelo caminho de Sião perguntarão. Naquele tempo não tinha GPS, irmãos. Não tinha. Como é que a gente volta para lá? Como é que a gente volta para nossa terra? Pelo caminho de Sião perguntarão. E para ali dirigirão o rosto. Virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno, que nunca será esquecido. Amém, igreja? Que nunca será esquecido. Deus vai estabelecer nesse novo ano, pastor, nesse novo ciclo dessa igreja, pastores aqui nesse lugar, sabe, um concerto eterno. Aleluia. Deus vai atropelar o Merodach, Deus vai atropelar uma... Quem é o maioral? Meu Deus! Quem é o maioral, pastor, que está impedindo o crescimento aqui? É uma potestade, pastor. Impedindo de crescer, está impedindo. Deus vai atropelar o maioral. Pastores desse lugar, Deus vai dar discernimento para vocês. Deus vai atropelar o Merodach aqui. Impedindo da igreja crescer, impedindo da igreja adquirir um novo terreno. Deus vai atropelar o Merodach. É diabo, é diabo. Deus vai atropelar. Quem é o maioral aqui? Eu vou atropelar ele. Quem está confundindo? Quem é o Bel que está confundindo? Vou confundir ideias também, porque eu confundo a confusão. Amém, queridos? Deus nessa manhã vai estabelecer sobre a tua vida, sobre a tua família, aleluia, sobre essa igreja, um tempo novo, um novo tempo de vitórias, de bênçãos e de conquistas para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida.